Roger that. What kind of heading from where you're at do you think will keep you clear? Probably heading 320. 0 Kilo Alpha, okay. Fly heading 320 or deviate to the right, of course, as necessary. And then when able, proceed direct to Seminole. When able, direct Seminole. Currently flying heading 320. Thanks. Essa foi a última comunicação entre o Pilatus November 950 Kilo Alpha e o Centro de Controle de Miami. Nos minutos que se seguiram, o controlador só pôde assistir em desespero enquanto o Pilatus entrava em parafuso e desaparecia da tela do radar. 50 Kilo Alpha, say altitude. Pilatus 950 Kilo Alpha, Miami. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. Depois de alguns dias de férias em família nas Bahamas, a família Brunlade embarca no seu Pilatus PC-12 no aeroporto de Treasury Cay, iniciando sua jornada de volta para casa no Kansas. O voo cobrirá uma distância total de 2.200 km, equivalente à distância entre o Rio de Janeiro e São Luís do Maranhão. Pilotando o Pilatus está Ronald Brunlade, de 45 anos, mais conhecido como Ron, proprietário da Roadside Ventures, uma empresa de publicidade com sede em Junction City, Kansas. Ron obteve seu certificado de piloto privado em 1994 e desde então acumulou aproximadamente 755 horas de voo. Destas, cerca de 38 horas no Pilatus PC-12. Ron possui habilitação IFR, o que lhe habilita a voar em condições IMC. Acompanhando Ron está a sua esposa de 43 anos, Rebecca Lynn, conhecida como Becky. Ron e Becky são casados há 20 anos e têm 4 filhos. Brandon, de 15 anos, Boston, de 13, Bo, de 11 e Roxanne, de 8 anos de idade. A família é muito unida e está muito feliz com o retorno de mais uma aventura aérea juntos. Treasury Cay é uma das ilhas que compõem as Bahamas, a menos de 300 quilômetros a leste de Miami. As Bahamas eram uma colônia britânica no Caribe, ao norte de Cuba, que ganhou sua independência em 1973. Hoje é um dos destinos de turismo preferidos dos americanos. O Pilatus PC-12 é um monomotor turbo-hélice pressurizado de alta performance para transporte executivo e de carga. Tem capacidade para transportar confortavelmente até 9 passageiros. Fabricado desde a década de 1990. Apesar de sua relativa complexidade, o PC-12 é certificado para operações com apenas um piloto, mas muitos operadores escolhem utilizar um segundo tripulante. Conta com uma turbina PT-6 com 1.200 HP. Desenvolve uma velocidade de cruzeiro de 285 nós, ou 528 km por hora. Tem um alcance de 3.400 km e um teto de serviço de 30.000 pés. Após decolar do aeroporto de Treasury Cay às 9h25 da manhã, o Pilatus PC-12 prefixo November 950 Kilo Alpha inicia a primeira etapa da sua jornada. Um voo curto de menos de 1 hora até o aeroporto internacional em Fort Pierce, na Flórida, cerca de 200 quilômetros ao norte de Miami. Lá, a família faria seus trâmites aduaneiros e, após reabastecer, seguiriam até o aeroporto de Freeman Field, no Kansas, uma perna de 2.000 quilômetros. Cerca de 50 minutos depois de partir de Treasury Cay, o Pilatus pousa em Fort Pierce às 10h15 da manhã. Ron taxia até a área de estacionamento e a família desembarca sem demora, com Beck e seus 4 filhos ao seu lado. Eles passam pela alfândega e Ron solicita o reabastecimento. Rapidamente eles completam as formalidades e retornam ao avião. Ron discute brevemente a meteorologia com o pessoal do abastecimento e na sequência apresenta um plano de voo IFR para a próxima etapa, até o aeroporto Freeman Field. Ele então solicita autorização para decolar. Fort Pierce Ground 950 Kilo Alpha, ready to taxi. Pilatus 950 Kilo Alpha, cleared for taxi runway 28 left via Alpha. Taxi to runway 28 left via Alpha, 950 Kilo Alpha. Às 12h05, November 950 Kilo Alpha decola.
Logo após a partida, enquanto a aeronave sobe em direção noroeste, Ron entra em contato com o centro Miami. Miami Center, Pilatus 950 Kilo Alpha, just off Fort Pierce at 1,000 feet. Pilatus 950 Kilo Alpha, Miami Center, roger that. Climb and maintain 9,000 and ident. Todo transponder tem um botão ident. Quando a gente aperta esse botão, o nosso sinal na tela do radar fica mais forte e aí fica mais fácil para o controlador nos identificar. November 950 Kilo Alpha, radar contact 2 miles west of Fort Pierce Airport, leaving 3,000, cleared direct to Lakeland. November 950 Kilo Alpha, say altitude 1,600. Roger, thank you. A rota planejada incluía a decolagem de Treasury Cay, uma escala em Fort Pierce para trâmites aduaneiros e reabastecimento, depois Lakeland, o fixo Seminole e o destino final, Junction City. Apenas 2 minutos após a decolagem, o controlador do centro Miami alerta Ron sobre condições climáticas adversas ao longo de sua rota. 950 Kilo Alpha, area of moderate to heavy precipitation between 12 o'clock and 2 o'clock, about 30 miles in diameter. Thank you. Can I trouble you with the identifier for Lakeland? November 950 Kilo Alpha, Lakeland is Lima Alpha Lima. Just to verify, you're cleared direct Lakeland, direct Seminole, Sierra Zulu Whiskey, direct destination. Affirmative, Sierra Zulu Whiskey, thank you. Às 12h09, Ron é instruído a entrar em contato com o controlador do setor de radar R-23. November 950 Kilo Alpha, contact Miami Center on 126.905. Good day. 2695, good day. Miami Center, Pilatus 950 Kilo Alpha, checking in at 9,000. November 950 Kilo Alpha, Miami Center, roger. Climb and maintain flight level 230. Climb and maintain flight level 230. Às 12h11, o controlador do setor fornece uma atualização meteorológica, também alertando Ron sobre condições adversas ao longo de sua rota. November 950 Kilo Alpha, areas of moderate to heavy precipitation between 12 and 2 o'clock, about 15 miles away. The area is approximately 30 miles in diameter. 95 Kilo Alpha, thank you. Do we have a vector to go around it? Is it... or do we need to circumnavigate the weather? November 950 Kilo Alpha, leaving 10,000. If you need deviations, deviations north of course are approved. When able, cleared direct Lakeland. Affirmative. November 950 Kilo Alpha, I need to verify your route. Advise. Yes, 95 Kilo Alpha was direct to Lakeland, then Seminole, and then direct to 3 Juliet Charlie. Durante a comunicação entre Ron e o controle, o controlador, sob a supervisão de um superior mais experiente, discutiu, fora da frequência, que um desvio para o sul seria mais seguro devido às condições climáticas. Após confirmar a rota pretendida de Ron, o controlador aconselhou um desvio para o sul, que Ron aceitou. November 950 Kilo Alpha, thank you. If you need deviations, deviations south of course are approved. When able, cleared direct Lakeland. São 12h21 e Ron agora é instruído a entrar em contato com um novo controlador do setor R64. November 950 Kilo Alpha, contact Miami Center on 126.52. 126.52 Kilo Alpha. Miami Center, Pilatus 950 Kilo Alpha, checking in at 18,300. November 950 Kilo Alpha, Miami Center, good afternoon. Say your last assigned altitude. Flight level 23. November 950 Kilo Alpha, Miami Center, roger. Climb to and maintain flight level 260. Durante os próximos 8 minutos, o controlador emite uma série de instruções de subida, guiando gradualmente o Ron para sua altitude de cruzeiro no nível 260. Conforme a aeronave avança, ela entra na área do mau tempo e as condições pioram rapidamente. Reconhecendo a gravidade da situação, o controlador fornece mais uma atualização meteorológica, oferecendo ajuda para Ron navegar através da tempestade. Pilatus 950 Kilo Alpha, up to the northwest of Lakeland. I'm showing a large area of precipitation, moderate to heavy, followed by some extreme weather up toward the northwest. Take a look at it and let me know which way you'd like to deviate. I'm thinking you might want to go to the right, of course, until you get north of it.
A tensão aumenta à medida que o Pilatus se vê envolvido em condições IMC, o que deixa Brown sem referências visuais. Com o clima piorando, o controlador se torna um suporte vital para Ron, oferecendo orientação constante e fazendo todo o possível para ajudá-lo na navegação cada vez mais difícil. Roger that. What kind of heading from where you're at do you think will keep you clear? Probably heading 320. 0 Kilo Alpha, okay. Fly heading 320 or deviate to the right, of course, as necessary. And then when able, proceed direct to Seminole. When able, direct Seminole. Currently flying heading 320. Thanks. Infelizmente, essa foi a última transmissão de Ron. Nos momentos trágicos que se seguiram, o controlador só pôde assistir em desespero enquanto Pilatus fazia uma curva descoordenada para a direita e perdia altitude rapidamente. A aeronave então virou bruscamente para a esquerda antes de desaparecer da tela do radar. 50 Kilo Alpha, say altitude. Pilatus 950 Kilo Alpha, Miami. Starts right now with breaking news. That breaking news, we're learning more details about the plane crash in Florida that killed a family well known to the K-State community. We have confirmed 45-year-old Ron Bramlage, his wife, 43-year-old Rebecca, and their 4 young children were killed when their small plane crashed in Lake Wales, Florida. A polícia local prontamente respondeu ao acidente com o Pilatus, aproximadamente a 60 quilômetros a sudeste de Lakeland. No local do acidente foram encontrados os restos mortais de todos os ocupantes, exceto o do filho de 13 anos, Boston. A análise dos destroços confirmou que o Pilatus sofreu uma ruptura durante o voo. Os componentes estruturais, incluindo seções de ambas as asas e o estabilizador horizontal e vertical, foram espalhados por uma área de 3 km. Uma parte da asa direita se separou e atingiu a fuselagem, abrindo um buraco perto das janelas dos passageiros, o que fez com que o filho Boston, de 13 anos, fosse ejetado para fora da aeronave. Seu corpo só foi encontrado 2 dias depois, a alguns quilômetros de distância do local do acidente. Após uma extensa investigação que durou 2 anos e 5 meses, o NTSB divulgou seu relatório final em 24 de novembro de 2014, detalhando o trágico acidente. O relatório apontou a desorientação espacial do piloto enquanto operava em condições IMC como a causa principal do acidente, juntamente com a subsequente falha em recuperar o controle da aeronave. Mas tem um motivo muito importante para que isso tivesse acontecido. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A investigação destacou ainda vários fatores contribuintes para o acidente. A limitada experiência recente do piloto em voo por instrumentos desempenhou um papel significativo no acidente. Entre 1997 e 2004, o Ron registrou apenas 28 horas de tempo real de voo por instrumentos, em média cerca de 4 horas por ano. De 2004 a 2012, essa média diminuiu ainda mais. Foram a menos de 4 horas de voo IFR registradas ao longo de 8 anos. Esta falta de prática recente o deixou despreparado para navegar nas condições meteorológicas adversas que o Pilatus enfrentou naquele dia. A investigação também identificou a complexidade de aeronaves de alto desempenho como o Pilatus PC-12 como mais um fator contribuinte para o acidente. Embora certificada para operações de piloto único, os sistemas avançados do Pilatus e o seu alto desempenho exigem habilidade e experiência significativas para operar. Com apenas 38 horas no PC-12 e 45 horas em aeronaves a turbina, Ron não tinha a proficiência normalmente recomendada para operações solo nesse tipo de aeronave. Isso destaca a necessidade de treinamento rigoroso e consciência dos próprios limites operacionais. Se você quiser saber como estabelecer seus próprios limites pessoais, assista esse vídeo aqui ao lado. Vou deixar o link na descrição. Mas o fator contribuinte mais importante, na minha opinião, porque é o que nos dá a maior lição para evitar esse tipo de acidente, foi o desacoplamento do piloto automático. A investigação identificou o desacoplamento do piloto automático durante uma subida e ligeira inclinação para a direita. A perda repentina do piloto automático exigia que Ron
tomasse medidas corretivas imediatas e pilotasse manualmente o avião. Uma tarefa desafiadora em condições meteorológicas por instrumentos. No entanto, em vez de se concentrar em voar a aeronave, Ron tentou solucionar o problema do piloto automático durante um momento crítico do voo. Esta ação, combinada com sua desorientação espacial, permitiu que a aeronave entrasse em um parafuso irrecuperável. A dependência excessiva da automação deixou-o incapaz de recuperar manualmente a aeronave quando o piloto automático foi desativado. Esse é o maior aprendizado que precisamos levar desse acidente. E é importante observar que já aconteceram outros acidentes derivados de um desacoplamento do PA do Pilatus sob condições adversas de meteorologia. Eu conheço muitos pilotos que costumam voar com piloto automático e ficam completamente desligados. Voar dentro de uma terminal como a de São Paulo, com piloto automático, por exemplo, onde o tráfego é intenso, e se o voo é visual é necessário voar a baixa altura, onde os pássaros são muito comuns, pode ser muito perigoso. Além disso, tem mais uma coisa importante com relação ao uso do piloto automático. Ele pode se desligar sozinho, e isso é absolutamente normal. Opa, mas espera aí, como assim um PA desliga sozinho? Existem 5 formas diferentes para desligar um piloto automático no Pilotus. A primeira é o desligamento intencional pelo piloto. Normalmente, todo PA tem um botão bem grande e visível para desligá-lo rapidamente. Algumas aeronaves, como é o caso do Pilatus, têm esse botão no manche, para que o piloto possa desligá-lo sem sequer tirar as mãos dos controles. O PA também pode ser desligado exercendo pressão sobre o manche. No primeiro momento, vai existir um pouquinho de resistência, mas com um pouquinho de força, e não precisa ser muita força, o PA desacopla e o piloto assume o controle. A segunda forma é a condição em que o PA excede os parâmetros para os quais ele foi projetado. Isso acontece principalmente em caso de forte turbulência, ou no caso de uma tesoura de vento, quando a carga G sobre a aeronave é muito alta. Quando a aeronave é submetida a uma alteração de altitude ou proa, o PA tenta corrigir. Às vezes, a alteração é tão forte que excede a capacidade do PA. Nesse caso, ele pode desligar sozinho, e o piloto tem que estar preparado para assumir o controle. A terceira forma de desligar o PA é compensando a aeronave manualmente. Na maioria das aeronaves, isso vai desligar permanentemente o PA. No caso do Pilatus, compensar a aeronave manualmente vai desligar o PA por alguns segundos. Depois ele religa sozinho. A quarta forma é no stall. No Pilatus, se a aeronave está prestes a estolar, o PA desliga automaticamente. Isso pode acontecer não só quando a aeronave está voando muito devagar, mas também em caso de forte turbulência, porque, como sabemos, o stall depende do ângulo de ataque. A quinta forma para desligar um PA no Pilatus é devido a uma pane elétrica ou mecânica. Evidentemente, isso não é um desligamento normal, mas ele pode acontecer e o piloto tem que estar preparado para assumir o controle. No caso do Pilatus, existe um computador central que identifica um problema qualquer no PA e o desacopla automaticamente. O computador do avião de Ron apontou esse tipo de pane e Ron tentou solucioná-lo ao invés de pilotar o avião. Uma situação interessante que pode acontecer com o PA é quando ele entra em ressonância. Em caso de turbulência, por exemplo, mesmo que seja leve, ele tenta corrigir a atitude da aeronave, né? Mas corrige demais. Então ele tenta corrigir ao contrário, e assim sucessivamente, até que as oscilações ficam cada vez maiores. Nesse caso, o piloto tem que desligar o PA antes que as oscilações saiam do controle. Isso aconteceu comigo num voo que fiz até Morro de São Paulo, com uma aeronave emprestada de um amigo. A aeronave, um Storm, é excelente, mas o PA estava mal regulado, e eu tive que desligá-lo várias vezes durante o voo. Se você quiser ver como foi esse voo, o link está aqui na descrição. A experiência limitada de Ron com o Pilatus
combinada com experiência insuficiente em voo por instrumentos e o desligamento do piloto automático durante condições climáticas adversas, resultou em um evento catastrófico que ceifou a vida de uma família inteira. Esta tragédia comovente destaca o papel indispensável do treinamento constante e de permanecer alerta mesmo quando voando com o PA. Um dos treinamentos mais importantes que um piloto pode fazer para lidar com situações como essa é o Upset Recovery, ou atitudes anormais. Esse treinamento habilita o piloto a recuperar a aeronave caso ela esteja repentinamente de ponta cabeça, por exemplo. No último voo desse treinamento, o aluno fecha os olhos enquanto o instrutor coloca a aeronave em uma atitude anormal, de ponta cabeça ou em parafuso, por exemplo. O instrutor fala para o aluno abrir os olhos e assumir o controle. Ele tem que rapidamente identificar a situação e aplicar a manobra correta para sair dela. Eu já fiz esse treinamento. Se você quiser saber como é, assista esse vídeo aqui ao lado. Vou deixar o link na descrição. Que este acidente trágico sirva como um lembrete sério da importância de priorizar a segurança em todos os momentos, antes, durante e depois de um voo. Bons voos a todos!